Junta-se a este jornal André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuítas aos Refugiados e também coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Muito bom dia e bem-vindo a este jornal. Chegaram mais de 10 mil migrantes a Lampedusa em apenas 3 dias na semana passada, o que nos dá aqui uma ideia da dimensão e da gravidade desta crise migratória. Que análise é que faz à visita da Presidente da Comissão Europeia nesta altura? Bom, o primeiro aspecto é que, de facto, parece ser desta que a União Europeia quer, de alguma forma, assumir a responsabilidade de uma forma conjunta. Eu retive aqui esta declaração da Sra. von der Leyen de que a Europa deve ser a Europa que deve controlar ou gerir, ela disse mesmo, escolher as pessoas e em que circunstâncias as pessoas entram na Europa. Ou seja, há uma vontade da União Europeia em, por um lado, assumir a responsabilidade no processo migratório, as suas responsabilidades também do ponto de vista de proteção das pessoas, e, por outro lado, promover dentro da União Europeia os mecanismos de solidariedade de forma que, efetiva, que se possa, que este problema não fique apenas nos países de fronteira, como tem sido até agora, sobretudo a Itália, mas também Malta ou a Grécia, que são quem acaba por ter que gerir e lidar com o problema, deixando os outros países de fora, digamos assim, da dimensão da responsabilidade do problema. Foi apresentado um plano de 10 pontos de resposta emergente a esta crise migratória. Destaca alguma das medidas como sendo positiva? Bom, há alguns aspectos positivos. O primeiro aspecto é que a consciência de que é preciso vencer a guerra contra os traficantes. Isto é, a União Europeia tem que encontrar vias migratórias legais, seguras, que possam garantir que os processos sejam rápidos, que haja um controle efetivo do processo migratório e que não se deixe nas mãos dos traficantes de migrantes todo este processo. É preciso lembrar que todas estas pessoas escolhem correr o risco de entrar em embarcações altamente frágeis, muitas delas sem condições. Aliás, o número de vítimas no Mediterrâneo é significativo, mas isto só acontece porque a União Europeia não tem sido capaz de criar os mecanismos legais, vias legais e seguras, os corredores humanitários e também o sistema de contacto com os migrantes nos países de trânsito que permita que as pessoas possam, de forma célere, de forma ágil, poder migrar para a Europa sem ter que recorrer às redes de tráfico. Portanto, o grande ponto, digamos, de afirmação da Sra. von der Leyen é que a Europa tem que assumir a sua responsabilidade desde o ponto em que as pessoas precisam de chegar à Europa para proteção, em busca de também melhores condições de vida. E, portanto, a União Europeia tem que assumir esta dimensão de criar os mecanismos que permitam que as pessoas não precisem de recorrer às redes de tráfico e aos traficantes. Este é o primeiro ponto essencial e que me parece positivo. No entanto, há alguns aspectos que nos parecem altamente questionáveis, nomeadamente os acordos com países que não garantem a proteção dos migrantes, nomeadamente a Tunísia, como parece ser, digamos, o país interlocutor da União Europeia, mas também países como a Líbia, que não garantem de forma alguma que a proteção dos migrantes seja feita de forma efetiva. Aliás, há vários relatórios que apontam para situações muito graves de violência sobre os migrantes nestes países, chamados países de trânsito. E, portanto, a União Europeia deve assumir a sua responsabilidade no controle do processo, do ponto de vista da relação com os países de fronteira, nomeadamente os países do Norte da África, e deve também garantir internamente, dentro do espaço europeu, uma boa articulação entre os países europeus para que haja uma partilha de responsabilidade, que, aliás, como frisou também a Primeira-Ministra italiana, uma partilha de responsabilidade, um mecanismo de solidariedade europeia que permita que não apenas os países de fronteira tenham que arcar com todo o custo ou com todo o impacto da chegada de migrantes ao espaço europeu. André, temos um minuto e eu pedia também um comentário seu em relação
ao que já ouvimos aqui em antena, um ativista português dizer que a situação mudou com a visita e que houve uma limpeza na cidade. Encontra alguma explicação para isto? Bem, enfim, a explicação que encontro pode ser aqui um esforço de apresentar o espaço, a ilha de Lampedusa um pouco mais limpa, vamos dizer assim. Mas isso, enfim, se esta... Mas isso não é uma forma de camuflar o problema? Eu creio que a senhora von der Leyen e os responsáveis europeus têm consciência da gravidade do drama, da tragédia humanitária que se está a passar não só em Lampedusa, mas noutros pontos da Europa que fazem fronteira com os países que não estão na União Europeia. Portanto, não me parece que seja por aí que as pessoas achem que não há problemas. Agora, naturalmente, a Itália deve gerir o problema colocando as pessoas também, se os chamados hotspots estão sobrelotados, com certeza que deve haver um esforço por parte dos países em gerirem melhor a situação em que se encontram e o meu comentário vai apenas no sentido de que é importante acompanharmos a situação e não nos deixarmos iludir por aspectos, enfim, de cosmética que possa eventualmente acontecer no momento. André Costa Jorge, obrigada pela sua análise neste jornal.